agradecer à espiritualidade por esta oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Agradecendo desde já a presença do nosso irmão Sérgio Bezerra, que é a primeira vez que está aqui conosco. Nós vamos iniciar a nossa reunião. O livro A Coragem da Fé, a lição 14, intitulada O Estudo da Doutrina. Filhos, o estudo da doutrina faz adeptos conscientes para a causa. Quem se aprofunda no conhecimento da verdade solidifica a fé. Estudar em grupo, permutando impressões sobre os pontos doutrinários em análise, auxiliando os companheiros inexperientes a pensar com o codificador. No entanto, quanto vos permitam as possibilidades de tempo, efetuai as vossas incursões solitárias nas obras que vos acrescentem luz ao espírito. Porque a distensão, então, tio. Não vos contenteis com apenas ler, estudai e meditai, não olvidando que a verdade não é propriedade exclusiva de ninguém. Fácil manifestar a fé mediante daqueles que vos observam os movimentos. Difícil é o testemunho da fé perante o altar da própria consciência, quando as provas da vida vos conclamam a anônima exemplificação. O estudo da doutrina aliado às atividades do bem. Estudo sistemático e atividades perseverantes. Robustece a crença, tornando-a inexpugnável aos ataques do cepticismo que engendra o desalento. Quem assimila o conhecimento não se contenta com o que lhe ensina a teoria. Lança-se à aplicação do que já sabe, buscando entesourar o que somente a prática é capaz de transmitir. Não vos afasteis dos livros, da codificação e das obras que vos mereçam credibilidade. Acautelai-vos contra aqueles que sutilmente possam vos arredar da lógica e do bom senso doutrinários. Livros existem sob o rótulo de estudos, que tão somente nasceram das mentes superexcitadas de seus autores, vinculando teorias contraditórias e absorvendo o tempo dos leitores que as escolheram sem indicação séria. Passai o joio do trigo. Os que estudam a doutrina com interesse, procurando vivenciá-la, desenvolve a capacidade de intuir, penetrando o espírito da letra e alcançando níveis superiores, no que tange à interpretação da verdade. Estudai e bebereis diretamente na fonte a água que vos saciará toda a sede. Graças a Deus. Do livro A Coragem da Fé, de Carlos Abacelli, pelo Espírito de Bezerra de Menezes. Agora nós vamos elevar os nossos pensamentos, fazendo a prece inicial da noite de hoje. Amado Mestre Jesus, abençoe os nossos propósitos. Abençoe todos nós aqui presentes e aqueles que não puderam estar conosco na noite de hoje. Envolva, Mestre amado, todos do Pai Bem, todos de outras instituições espíritas do nosso Brasil, enfim. Envolva toda a humanidade sofredora. Envolva todos esses irmãozinhos num leito de dor.
nos hospitais, na redondeza, aonde existe um coração sofredor. Que as nossas vibrações de paz e de amor possam ir a Deus. Abençoe e ilumine também todos os irmãos desencarnados, parentes e amigos que conviveram conosco e hoje se encontram na verdadeira vida. Que eles possam, Senhor Jesus, crescer espiritualmente. Abençoe o nosso irmão que vai fazer a palestra da noite de hoje, Sérgio Bezerra, e também a nossa irmã Zenite, a mentalização. E assim, Senhor Jesus, com esta prece, em teu nome, em nome de Maria Santíssima, em nome de todos esses amigos espirituais, do nosso querido Bezerra de Menezes, o patrono do nosso Pai Bem, e acima de tudo, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos a permissão para iniciarmos a reunião virtual da noite de hoje. Que a tua paz, a tua luz possa continuar conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Com a palavra, o nosso irmão Sérgio Bezerra, que vai falar hoje sobre suicídio e a loucura. Graças a Deus, com a palavra, o nosso irmão. Graças a Deus, meus irmãos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite efetuado pelo posto de atendimento espiritual Bezerra de Menezes. Quero agradecer, de estar aqui, de poder fazer novos amigos e que sejam de paz e de amor os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Quantos minutos, por gentileza? É até às 8 horas, até às 20 horas. Tá, ok. Bom, nós vamos começar com uma frase de Kardec que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 14, que fala: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Bom, o suicídio, ele é atualmente uma pandemia. Tá? O que é uma pandemia? É como se fosse uma epidemia a nível global. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela relata que a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Nossa, ele está coisando, se ajeitando para deitar. E outros tentam o suicídio muito mais. Então, nós temos aí uma média de 800 mil pessoas, em média, que são mortas através do suicídio por ano. E, então, o suicídio ele se tornou uma causa de saúde pública. E no Brasil, o suicídio ele é tratado como saúde pública. Temos as campanhas, e estamos em plena campanha do Setembro Amarelo, que trabalha a valorização da vida e trabalha a prevenção ao suicídio. Muito bom.
O que leva uma pessoa, né, a praticar o suicídio? Em primeiro lugar, a palavra suicídio, ela provém do latim. Ela provém, né, do prefixo sui, que significa próprio. E a raiz chamada cedere, que se chama matar. Então, nós temos, né, do latim, sui, próprio, cedere, matar, matar a si próprio daí. É isso, rapaz? Que susto! Eu acho que tem que cortar os outros microfones, né? Pois é, isso que eu ia falar. Quem é que tá no... Eu não sei como é que faz. Olha só, eu posso ajudar. Eu Eu posso acho que quem ajudar. abriu a sala é que pode cortar o microfone de todo mundo. Quem é o host aí atualmente? Atendeu o telefone. Quem é o anfitrião? Não. Quem abriu a sala? É só o anfitrião que pode cortar o microfone dos outros, hein? Tem vários Quem é o telefones abertos, tem um que a pessoa falou. Normalmente é o Tiago. É o Tiago hoje, Ademir? Bom, eu acho que se a gente pedir para cada um fechar o seu microfone, acho que todo mundo fechando vai dar certo também, não é? Também dá. Pois é, se a pessoa desligar... A gente tem que desativar os nossos microfones. Doutor? Então vamos lá? Vamos continuar? Pode continuar, pode continuar. Tá. Muito bem. Então, a palavra suicídio, né, ela é uma palavra derivada do latim, como nós falamos, significa matar a si próprio. Então, ela é considerada um crime perante a justiça de Deus, perante a lei divina. E que lei é essa? É a lei que está na nossa consciência. É a lei divina ou natural, a lei moral que está gravada em nossa consciência. E aqui a gente tem, na questão 944 do Livro dos Espíritos, a gente tem, Kardec pergunta aos espíritos: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Então, meus irmãos, nós temos, né, algo que é bastante sério, peculiar. Por que que alguém, né, atenta contra a própria vida? O que leva uma pessoa a praticar o suicídio? E aí a gente recorre ao mesmo Livro dos Espíritos, na questão anterior, a questão 943, onde que Kardec pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável. Então, meus irmãos, os espíritos nos falam que a ociosidade é um grande agente para que nós possamos começar a ter o quê? O tédio.
a ter o desgosto, né? E aí nós não nos buscamos o trabalho, ficamos parados em nosso egoísmo e a gente sabe que a mente ociosa dá o quê? Dá brecha para que os nossos irmãozinhos muitas vezes possam estar fazendo ninho em nossa cabeça. Tem um ditado que diz que quem é solidário nunca será solitário. E Kardec nos fala, e os espíritos, perdão, nos falam, que aquele que trabalha e que desenvolve a sua tarefa naturalmente com fazer o bem, esse daí ele passa a sua vida de uma forma mais tranquila, de uma forma mais natural e que chega ao final da vida de uma forma amena. É certo que muitas vezes nós passamos necessidades, nós sofremos, né, imprevistos na vida que nos dão desgostos, nos trazem amargores, mas nós não podemos deixar de ter fé. E essa fé, a doutrina espírita nos dá quando ela nos fala da vida futura, quando está lá no Evangelho, né, o ponto de vista futuro, aonde nós enxergamos mais do que apenas essa vida atual, aonde nós sabemos que a vida continua após a morte e que a morte nada mais é do que uma transformação, do que uma passagem, do que uma mudança de estado, aonde nós despimos o nosso corpo físico, que é uma vestimenta, e nos apresentamos com a nossa vestimenta mais etérea, o nosso perispírito, e passamos a viver a verdadeira vida, aquela que nós vivemos antes de reencarnarmos e que prosseguiremos vivendo após o nosso desencarne. Muito bem. Mas o que leva as pessoas a praticarem o suicídio? A primeira causa que a gente pode notar é o materialismo. É essa vida material que nós vivemos e que é tão pregada e que é tão apresentada na televisão, apresentada nos outdoors, apresentada na internet, apresentada na banca de jornal. Nós precisamos comprar um carro zero, nós precisamos ter a roupa X porque é a roupa da moda, nós precisamos viajar para a Europa, nós precisamos ter sucesso a qualquer preço, nós precisamos, né? Precisamos de coisas, precisamos de coisas materiais. Isso é o que é pregado, em função de que acredita-se que o que vale é o viver o agora. Né? O pessoal fala que agora todo mundo tem os seus 5 minutos de fama. Na internet tem gente que faz tudo para aparecer porque quer ser famoso. Nós precisamos ser famosos. Esquecendo que a vida é um breve instante na eternidade e que a eternidade, ela
É algo que nós não temos ainda a capacidade de compreendê-la, pelo menos quando ainda estivermos aqui num plano de provas e expiações. Quando nós possamos chegar a um plano mais elevado, teremos capacidade de enxergar e compreender a Deus, mas é preciso evoluir para isso. Segunda causa que a gente tem deriva do materialismo, que é a questão da falta de, eu não diria religião, mas diria de religiosidade. O materialismo, o que ele faz? Ele faz com que a gente não acredite em nada, não acredite em Deus. Ele diz para a gente, né, por que que eu vou ter que me preocupar com o outro? Porque quando eu morrer, tudo vai acabar. Aí tem aquele velho ditado, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Em quarto lugar, aí sim, agora eu, porque ninguém é de ferro. O egoísmo se torna uma marca registrada em nossa sociedade. Uma sociedade de consumo que faz com que nós possamos, né, saiamos por aí, né, consumindo, que nós saiamos por aí extinguindo os recursos naturais. Nós estamos vendo as pessoas queimando as florestas, queimando o Pantanal, queimando a Amazônia, apenas com a ganância de poder plantar. Mas eles esquecem que, queimando as florestas, eles estão desertificando o clima. E se ninguém fizer nada a respeito, aquilo lá, dentro em breve, se tornará um grande deserto, porque o clima vai mudar, porque o clima é assim, torna a terra fértil por causa da floresta. Se nós derrubarmos a floresta e queimarmos a floresta, não haverá mais fertilidade. Isso sem falar no sofrimento de tantos animais, de tantos vegetais, que eles sofrem também, mortos pelo egoísmo do homem. E aí nós damos entrada aos vícios, às paixões, ao alcoolismo, porque nós, né, queremos mais, mas nunca nos saciamos, porque tudo é o agora. Eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter a melhor casa, eu tenho que ter mais e mais, e nós não conseguimos, né, atender essa saciedade. E aí a gente busca através do quê? Através do álcool, das drogas, fugir a esse vazio que tem dentro do coração. E chega um momento que esse vazio se torna tão grande, que não há droga no mundo, não há adrenalina no mundo, não há álcool que possa preencher esse vazio. E aí, então, nos desesperamos. Aí, então, nós deixamos de acreditar na vida, achamos que a vida não faz sentido. Muitos, né, sofrem problemas, né, de amor. Muitos, às vezes, perdem o amor da sua vida, têm um casamento desfeito. Outros perdem um ente querido e acham que a vida não vale a pena,
sem viver com aquele ou com aquela, e acabam se desesperando, achando que, tirando o cabo da vida, vão se reunir aqueles que se foram. Tolo engano, porque o suicídio tem como uma de suas causas principais, consequências, perdão, principais, né? O distanciamento daqueles irmãos que nós amamos, que nós queremos. E esse distanciamento ele é por muito tempo, porque nós, né, não estamos sendo punidos, mas nós deixamos de cumprir a nossa tarefa que nós trouxemos do plano espiritual, aquela tarefa que nós nos obrigamos, né? Assinamos, entre aspas, nós assinamos uma responsabilidade e nós simplesmente desistimos. E isso nos faz vibratoriamente nos afastar daqueles a quem amamos. Então, aqueles que se matam porque querem ficar com seus entes queridos não sabem que eles estarão assinando, né, o exílio, entre aspas, daqueles entes queridos. Aqueles que têm dúvida sobre o futuro, que acham que não vão conseguir nada, aqueles que perdem uma fortuna e que acham que a vida não faz mais sentido. Tudo isso caracteriza o que nós chamamos da covardia moral. Para viver essa vida é preciso ter coragem, porque a nossa vida ela é feita de altos e baixos. E haverá momentos na vida que nós vamos sorrir, mas haverá momentos na vida que nós vamos chorar. E nós temos que ter fé em Deus, e entender que tudo que Deus nos faz é para o nosso bem, porque Ele quer que nós vivamos felizes e com abundância. Então, se alguma vicissitude da vida nos acontece, saibamos nós que essa vicissitude vem para nos provar, vem para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos, né, treinar a nossa obediência, a nossa resignação aos desígnios de Deus. Coisas que o materialista não tem e ele acaba achando que o melhor é tirar a sua vida. O suicídio é a falta de resignação às leis divinas, total falta de fé em dias melhores. O suicídio traz consequências terríveis para aquele que o comete. Em primeiro lugar, aquele que se mata descobre de uma maneira bastante, digamos assim, forte, que ele não morreu. Apesar de que, muitas vezes, ele se acha vivo, porque nós, ao reencarnarmos, nós, quando nos juntamos, o nosso perispírito diminuído, quando nós nos juntamos àquela célula ovo, no momento da nossa reencarnação, onde iremos desenvolver um feto e depois iremos desenvolver um bebê, nós ganhamos um quantum de energia vital. E esse quantum de energia vital nos é dado por Deus
e vai determinar o tempo em que nós viveremos aqui na Terra. O quanto de vitalidade que nós temos, que nós não sabemos, porque só Deus sabe a hora de cada um. E nós temos responsabilidade por cuidar do nosso corpo físico, porque ele é um instrumento que utilizamos para que possamos atingir o objetivo maior da nossa reencarnação, que é a evolução. Cada um de nós está aqui com o objetivo o objetivo principal de evoluir. E a evolução não se dá sozinho, ele se dá através do outro. Só podemos evoluir através do outro. Então, quando nós somos desleixados com o nosso corpo físico, quando nós nos entregamos às paixões, aos vícios, nós estamos praticando um ato suicida. Um suicídio, apesar de nós ignorarmos isso, ele é considerado um suicídio involuntário, ao contrário daquele que tira a sua vida voluntariamente, que é considerado um suicídio voluntário. Mas o suicídio involuntário, ele existe, e muitos de nós o praticam. Muitos de nós, às vezes, fumam, e a gente sabe que o fumo causa câncer, causa enfisema pulmonar, causa uma série de doenças. Hoje em dia, passa na televisão, até no próprio maço de cigarro vem. Aqueles que se entregam ao vício do álcool sabem que o álcool também vai atacar o seu fígado, vai atacar outros órgãos, vai atacar principalmente a psique, a mente. E muitas vezes dará vazão a doenças da psique, doenças dessa psique que muitos, no passado recente, chamavam de loucura. Mas hoje em dia, com os estudos da psiquiatria, nós temos já estudados as doenças da mente. Hoje em dia, nós temos síndromes variadas. Nós temos a esquizofrenia. Nós temos síndrome de toque, síndrome de Alzheimer, demência senil. E muitas vezes, irmãos, através dessas patologias, muitas vezes nós damos brecha por causa do nosso proceder nesta vida ou em vida anterior ao que nós chamamos de obsessão. E a obsessão é algo que tem a ver conosco, porque o obsessor não está aqui do nosso lado à toa, porque se ele está aqui do nosso lado é porque nós o prejudicamos no passado ou porque nós temos gostos semelhantes, simpatias.
Então, temos que cuidar dos nossos pensamentos. Temos que fazer a nossa reforma íntima, principalmente cuidando do nosso campo mental. Principalmente trabalhando. Existe um ditado que diz: os passarinhos podem rodear a minha cabeça, mas eles não podem fazer ninho nela. Muitas vezes somos assediados por pensamentos terríveis. Muitas vezes sentimos sentimentos terríveis. Nós somos humanos. Somos seres que estamos aqui e que não somos imunes a nada. Pelo menos eu acho que ninguém aqui é um... Eu, pelo menos, não sou um Francisco de Assis, nem um doutor Bezerra. Muito pelo contrário, peço ajuda deles. E por isso, muitas vezes, nós baixamos a guarda, baixamos a nossa vibração e, às vezes, a gente escorrega na casca de banana. Às vezes, no trânsito, a gente toma uma fechada e xinga, né, o motorista, esquecendo que nós, muitas vezes, fechamos outros. Às vezes, dentro de casa, a gente briga lá com a nossa mulher, a nossa esposa que está ali, que cuida da gente, e a gente, de alguma maneira, está chateado com alguma coisa e aí descarrega nela, ou descarrega no marido. Às vezes, nós fazemos isso com os nossos filhos. Falamos mal do nosso chefe no trabalho, esquecendo que isso talvez nos dê asa a que uma obsessão possa se instalar. E se nós não tomarmos cuidado com o nosso campo mental, essa obsessão pode se tornar uma obsessão cruel e pode nos levar ao suicídio. Lembrando que Divaldo, né, relata no filme que o obsessor de estimação dele, o Máscara de Ferro, ele o perseguia muitas vezes e teve uma vez que ele o levou à beira de um precipício. E Divaldo, chegando à beira do precipício, ele escutou a voz dos guias espirituais pedindo para que ele não fizesse aquilo. E ele, então, escutando a voz desse guia, ele volta, fazendo com que aquela tentativa do Máscara de Ferro fosse malograda. Imagina só, Divaldo Pereira Franco, um homem do bem, um homem que faz o bem a tanta gente, que tem Joana de Ângeles como seu guia espiritual, não ficou livre. Nós temos que nos preservar dessas patologias, porque uma obsessão, ela às vezes se torna uma fascinação, aonde fica só um espírito na nossa mente e pode nos levar a estados que a gente poderia chamar de loucura, que traz a nossa quebra de vontade, como diz o Dr. Manuel Filomeno de Miranda. E levando a nossa quebra de vontade, nós voluntariamente entregamos a ele a nossa vontade e praticamos, às vezes, atos que não praticaríamos se estivéssemos, né, firmes na nossa vontade. O suicídio, muitas vezes, né, ele tem, como na lei
dos homens, ele tem agravantes e atenuantes. E cada um será julgado pela sua própria consciência, que é o nosso juiz, de acordo com a consciência do ato que nós praticamos. Porque nós sabemos, através da nossa consciência, que o suicídio é um crime contra a vida, é um crime contra a lei de Deus. E quando nós praticamos o suicídio, num ato, às vezes, né, impensado, nós temos uma parcela de culpa, diferente daquele que se desespera, que fica pensando naquilo e que assim mesmo o pratica, porque ele sabe que o suicídio é algo que é um crime e mesmo assim o pratica. Diferentemente daquele irmão que é obsidiado e que muitas vezes é levado a praticar o suicídio sem ter consciência daquilo que ele está praticando por uma causa externa. E ao desencarnar, ele percebe que ele continua vivo e continua ligado ao seu corpo físico, muitas vezes por anos a fio, até que aquele quantum energético que eu falei anteriormente tenha se acabado. E muitas vezes ele sofre as dores da decomposição do corpo. Muitas vezes ele sofre as dores, dependendo do suicídio. Ele fica repetindo mentalmente aquilo que provocou o suicídio, aquele que se mata com um tiro no coração, ele fica vendo o coração dele sangrar, e aquilo fica repetindo. Aquele que se incendeia o seu corpo, ele fica sentindo as dores das queimaduras sempre. Aquele que se joga, muitas vezes, embaixo de um carro ou de um trem, e aquele que se joga de um precipício, esse daí é pior, porque ele acaba desfazendo não só o seu corpo físico, mas também ele acaba desordenando o seu perispírito. E aí a gente fala aqui de Maria de Nazaré com seu posto de atendimento e o doutor Bezerra de Menezes, que cuida dos suicidas, muitas vezes, né, reaglutinando aquele perispírito para que ele possa ter uma oportunidade vindoura, a chance de reordenar o perispírito para que ele, né, siga na sua evolução. Finalizando, eu gostaria de contar aqui um caso, né, do irmão Hilário da Silva. Dizem que, por volta do ano de 1860, Kardec estava muito desgostoso da vida, ele estava passando por um momento difícil, né? Ele tinha falido, tinha perdido o seu ganha-pão e estava ali triste, saber como é que ele ia recomeçar, como é que ele ia poder sustentar a sua família. Kardec e a doce Gabi também passaram por momentos difíceis. Não pense que a vida dele foi fácil, não. E aí, um belo dia, toca a campainha e ele, então, vai atender e aí ele recebe uma encomenda, um pacote endereçado a ele, com um livro e uma carta.
E aí ele lê a carta e fala, conta para, né? Hilário conta para nós que a carta dizia assim: eu sou um homem jovem que tem uma boa colocação profissional. A minha esposa é o amor da minha vida. E, por causa de uma enfermidade que não conseguiram determinar os médicos, a minha esposa veio a falecer. E eu fiquei muito triste com isso, muito desgostoso, porque ela era a luz da minha vida. E por causa disso, eu acabei perdendo o meu emprego. Fiquei sem emprego, sem esposa, me sentindo só, desesperado, deprimido. Eu pensei em me matar. Fiquei pensando de me jogar da ponte de Marie, em Paris, porque é uma ponte muito conhecida dos suicidas, onde quem se joga lá com certeza morre, e ele então disse que eu morreria porque eu não sei nadar. E aí ele ficou tomando coragem, e um belo dia ele sai à noite, chega à ponte de Marie e olha para o rio Sena, toma coragem para subir no parapeito da ponte, quando ele esbarra num objeto que cai. Ele, curioso, foi lá, pegou o objeto, viu que era um livro. E, ao abrir o livro, encontra escrito na primeira página, né, a você que está aqui nesse momento, saiba que este livro me salvou a vida. Né? Leia-o com calma e atenção, que ele também salvará a sua vida. Assinado Lohan. Esse irmão, então, após ler essa dedicatória, ele tinha nas mãos o Livro dos Espíritos. Ele desiste de praticar o suicídio, retorna para casa e começa a ler o livro, procura, trabalhava como livreiro, encadernador de livros, ele volta ao seu emprego, explica a situação, pede para que eles possam, né, reempregá-lo. Ele era um bom funcionário, ele recupera o seu emprego, encaderna aquele livro e manda para Kardec, escrevendo embaixo da dedicatória do irmão Lohan, ele escreve: e também salvou a minha vida. Kardec, então, ao ler aquela carta, ao abrir o livro e ver o que estava escrito, ele se dá conta que os desgostos que ele estava tendo na sua própria vida, eles não eram maiores do que a sua fé. E naquele momento, então, Kardec lembra, né, que ele está com o espírito da verdade, sua falange, e ele busca
aurir forças e energias para enfrentar aquele momento e prosseguir na sua tarefa. Tarefa tal que hoje se revela como a doutrina espírita, que chega até nós, que diz para a gente que a doutrina espírita é o verdadeiro antídoto para aqueles que querem se suicidar, para o veneno do suicídio, para o veneno do egoísmo, para o veneno do materialismo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e peço a Deus, ao Dr. Bezerra de Menezes, que possam iluminar cada um de vocês para que nós possamos trabalhar na prevenção do suicídio, não só em nossas vidas, em nossos meios, em nosso país, mas no mundo. A gente lembra que o discurso esclarece, mas o exemplo arrasta. Muito obrigado, muita paz, graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos mais uma vez o nosso irmão. Agora nós vamos passar a palavra para a Zenite, que vai fazer a mentalização. Graças a Deus, que a paz de Deus esteja com todos nós. Agradecidos estamos, ó Pai, por mais esse trabalho. Agradecendo ao nosso irmão pelas suas palavras, em que convida a todos nós a essa reflexão, para que possamos elevar os nossos pensamentos salutares para a nossa humanidade, que estão sofrendo esse desalinho, a depressão, a obsessão direta ou indireta, que estão prestes a cometer esse ato contra a lei divina. Que nós possamos, neste momento, rogar à Virgem Santíssima, a falange de Bezerra de Menezes e de Francisco de Assis, para que possa envolver esses nossos irmãos que se encontram abatidos, desalinhados, sem a fé necessária, sem saber que o futuro do nosso espírito está na vida futura, estar na promessa do Cristo. E na casa do nosso Pai existem tantas moradas, mas que cabe a cada um de nós estarmos elevados com os nossos pensamentos na fé, na esperança do porvir. E esses nossos irmãos, ó Pai, que estão sofrendo essas angústias, que estão sofrendo, Senhor, perseguições espirituais, possam, nesse momento, estarem sendo desfeitas. E é assim, Pai, que queremos te rogar e te pedir por todos nós, que aqui nos encontramos nessa live, aqueles que não puderam estar, te pedimos neste momento, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão necessitando de tratamento espiritual, pelas enfermidades, que passam pelas nossas mentes, há um pedido de socorro. Senhor, que a tua misericórdia se faça presente, ó Pai. Mas, acima de tudo, te rogamos que tenha piedade de todos nós, Senhor, porque ainda somos tão frágeis e pequeninos, mas rogando o amparo para que possamos aumentar a nossa
fé, a nossa determinação. E assim, Pai, neste momento, eu te rogo, te peço pelo nosso posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes, para que ele seja mais uma vez, Senhor, os nossos pensamentos humanitários fortalecidos, perante, Senhor, esse afastamento da pandemia, perante, Senhor, também a diretoria de uma futura programação, Senhor, para paulatinamente voltarmos, Senhor, ao retorno desta casa. Mas que ainda, Senhor, nos sentimos impossibilitados diante, Senhor, das leis que regem, Senhor, a nossa sociedade, diante das nossas fragilidades, ó Pai. Que Tu possa nos dar sabedoria, Senhor, para conduzir, Senhor, todos esses ajustes que poderão ser feitos. E assim, Pai, te pedimos neste momento, pela nossa humanidade sofredora, pelos nossos governantes, Senhor, por esse momento difícil de transição em que estamos passando. Te pedimos pelo nosso Brasil, pelo nosso Rio de Janeiro e pela nossa cidade, Senhor, que se encontra também em turbilhão, mas que Tu possa, Senhor, nos dar condição de entendimento, porque ainda se faz necessário o escândalo, Senhor, para que a transformação possa vir e conseguir ser feita de acordo com as leis divinas. E assim, Pai, queremos Te agradecer neste momento, nesta hora. Te pedimos neste momento, Senhor, que Tu possa envolver os nossos irmãos desencarnados, aqueles principalmente que foram suicidas, que hoje, Senhor, está na nossa volta, ao nosso redor, diante desses esclarecimentos, eles possam receber o objetivo necessário, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a esses nossos irmãos, a sua libertação, Senhor, enquanto espírito desencarnado. E neste momento, ó Pai, te pedimos, Senhor, aonde haja dor e sofrimento, a Tua misericórdia se faça presente, ó Pai. E te rogamos, Senhor, que do laboratório divino as nossas águas sejam magnetizadas, Senhor. Que ali se encontre o remédio que cada um de nós estamos precisando. Ajude-nos, Senhor, a caminhar. Ajude-nos, Senhor, nesta hora, Senhor, que ainda estamos sofrendo, Senhor, por essa pandemia, com tantos irmãos ainda desencarnando, Senhor. Mas sabemos, Senhor, que tudo se faz necessário, Senhor, neste momento transitório. Queremos Te agradecer mais uma vez essa oportunidade. E é assim, em nome de Deus, dessa falange da espiritualidade que nos assiste, e de Bezerra de Menezes, esse amigo de todas as horas, é que devolvemos a palavra à nossa irmã Teresa, que dirige a reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, Jesus amado, depois desta mentalização, só podemos Te agradecer por esses momentos de paz, de aprendizado. Abençoe, Jesus, todos nós que estamos nesta live e aqueles que não puderem estar conosco. Envolva e abençoe o nosso irmão Sérgio Bezerra, mais uma vez, o palestrante da noite de hoje, e a nossa irmã Zenite, que fez a mentalização. E em Teu nome, Jesus, em nome de Maria Santíssima, em nome do nosso querido Bezerra de Menezes, patrono de nossa casa, acima de tudo, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos a permissão para interrompermos
a reunião virtual da noite de hoje. Que a tua paz, a tua luz possa continuar conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Um ótimo domingo para todos. Muita paz. Agradecendo mais uma vez o nosso irmão Sérgio. Eu que agradeço. Agradeço a Boa oportunidade. noite a todos. Um abraço. Bom domingo. Boa noite. Um abraço. Muito obrigada. Boa noite, boa noite. Bom fim de Boa semana. noite. Boa noite. Boa noite, crianças. Boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar com vocês. Muita Não, paz. foi muito bom estar contigo. Valeu, amigo. Obrigada. Paz e Oi, bem. pessoal. Paz Paz e e bem. bem. Coragem para viver. Coragem para viver. É, Isso. coragem. Coragem. Oi, Amandina, tudo bem? Eu estava acompanhando sem câmera que eu estou trabalhando, tá? Isso, tá bom então. Que Jesus te abençoe, abençoe teu trabalho. Oi, Vanilde, tudo bem, Vanilde? Oi, Zenite. Oi, minha Amanda, bom? Cris, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, Bom falar fica com com Deus. você. Bom domingo para vocês, tá? Depois Tá. você me manda o link, tá, Bom, tá Maria Tereza? adorei a palestra. Obrigado. Tchau. Fiquem com Tchau, Deus. ficam com Deus. Tchau. Deus abençoe. Tchau, dona Tereza.